Saiu o sorteio da pré-Libertadores e tanto Bahia quanto Corinthians já sabem o caminho que terão que percorrer para chegar na fase de grupos da principal competição da América do Sul. Então esse vídeo de hoje aqui eu vou fazer uma análise geral quanto a todos os confrontos desta fase da pré-Libertadores e também dar um foco maior, né, para os brasileiros, falar dos principais desafios que eles terão e também fazer uma pequena análise quanto aos clubes que eles irão enfrentar nessa fase. Meus queridos, ao meio-dia desta quinta-feira, dia 19, né, foi sorteado lá na sede da Conmebol os confrontos das fases 1, 2 e 3 da pré-Libertadores, aquela fase preliminar, né, para os clubes realmente conseguirem atingir a fase de grupos da principal competição de clubes da América do Sul. E bem, como eu disse na introdução, né, eu vou analisar aqui inicialmente a fase 1, posteriormente a fase 2, também vou fazer uma projeção para a fase 3 e também dar um foco principal, né, para Bahia e Corinthians. Então, bem, sem mais delongas, né, bora lá. E meus queridos, começamos pela fase 1, e bem, aqui nós vamos ter 3 confrontos, né? O representante da Bolívia contra o El Nacional da Venezuela. Este representante da Bolívia, né? Porque a gente vai ter no próximo sábado um confronto entre Bolívar e The Strongest, né? Os dois principais clubes da Bolívia, para decidir quem vai entrar na fase 1 da pré-Libertadores e quem vai entrar na fase 2, né? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho que a gente também vai ter um outro representante da Bolívia lá na fase 2 que vai enfrentar o Bahia, por sinal. Mas bem, esse aqui é o representante da Bolívia que ainda vai ser definido no próximo sábado. No confronto 2, nós temos Nacional do Paraguai contra o Alianza Lima do Peru. Time esse que tem uma figurinha um tanto quanto carimbada aqui para o futebol brasileiro. Paulo Guerreiro ainda está jogando e é o atacante principal do Alianza Lima. E no terceiro confronto desta fase 1, nós temos o Monangas da Venezuela enfrentando o Defensor Sporting do Uruguai. E bem, gente, aqui nós temos amplos favoritos na minha humilde opinião, né? Neste confronto 1, para mim, independente de quem passar, né, The Strongest ou Bolívar, será favorito para o confronto contra o Nacional. Gente, equipe venezuelana, e mesmo sendo uma das melhores equipes venezuelanas na atualidade, ainda assim eu acho que é inferior às equipes bolivianas e que ainda tem o fator altitude ao seu favor, né, que faz uma diferença completa neste mata-mata. Posteriormente nós temos Nacional do Paraguai contra o Alianza Lima do Peru. E gente, aqui é um confronto mais equilibrado desses três na minha humilde opinião, né? E eu acho que o Alianza Lima, ele tem uma breve vantagem, seria mais ou menos uns 60-40 na minha humilde opinião. Eu acho que o Alianza Lima, ele seria favorito para esse confronto contra o Nacional do Paraguai, porém, sendo bem sincero, qualquer um dos dois pode avançar neste confronto. E no terceiro nós temos o Monangas da Venezuela, né, contra o Defensor Sporting do Uruguai. E aqui, pô, viemos a convir, o futebol uruguaio, embora esteja num nível bem abaixo que ele foi historicamente, ainda é bem melhor que o venezuelano e que o Monangas. Então eu creio que o Defensor Sporting ele também passa neste terceiro confronto. E quanto à fase 1 realmente, né, é isso. Então agora vamos direto para a fase 2 que eu tenho bastante coisa para falar dela. E meus queridos, aqui nós estamos, né, com a fase 2 e a fase 3. Bem, a fase 3, para quem não sabe, não passa de um confronto direto, né, entre os vencedores dos confrontos da fase 2, né, só que já é pré-determinado. Ou seja, o vencedor do confronto 1, ele vai enfrentar o vencedor do confronto 8. Isso aí já é pré-determinado desde antes do sorteio acontecer. Então não vai ter um sorteio mais elaborado para a fase 3. Então bem, vamos aqui para o primeiro confronto, né, que é composto por Deportes Iquique do Chile contra Santa Fé da Colômbia, e venhamos a convir aqui, não tem a menor dúvida que o Santa Fé ele é favoritaço para esse confronto, gente. Com total respeito à gigantesca comunidade que torce para o Deportes Iquique, não tem a menor chance do Santa Fé ser eliminado nesse confronto. Posteriormente, nós temos o primeiro brasileiro sorteado, o representante da Bolívia, que como eu disse anteriormente, né, será Bolívar ou o The Strongest, contra o Bahia. A ida é lá na Bolívia e a volta é em Salvador, lá na Arena Fonte Nova. Gente, dos brasileiros, eu acho que o que mais se complicou neste confronto da fase 2 aqui, eu acho que praticamente sem dúvidas, é o Bahia. O Bahia terá à sua frente uma altitude que é assim muito complicada, que trouxe dificuldades para equipes que são melhores que o Bahia nessa temporada de 2024. Pô, o Flamengo, tudo bem, tem a questão do desempenho da equipe com o Tite e tudo mais. Porém, o elenco do Flamengo, ele ainda assim é melhor que o do Bahia. O Flamengo, ele passou aperto contra o Bolívar para se classificar nas oitavas de final da Libertadores, porque estava jogando lá na altitude, né? Teve que fazer aquele jogo que teve muita cera e por aí vai. Então, é um confronto complicado. O Bahia terá um grande adversário pela fase 2 da pré-Libertadores. Porém, o Bahia ele é mais time que Bolívar e que The Strongest. Se o Bahia ele conseguir sobreviver, se ele conseguir suportar a altitude e ir para Salvador com um empate ou no máximo uma derrota por um gol, eu acho que o Bahia ele continua favoritaço para esse confronto.
Gente, a altitude é uma grande desvantagem para quem vai jogar lá. Porém, ela mascara a baixíssima qualidade dos clubes bolivianos. O Bolívar e o The Strongest não chegam nem perto de bater de frente com o Bahia jogando em Salvador, jogando numa altitude decente para se praticar futebol. O Bahia, ele é favorito para o confronto dessa fase 2, seja enfrentando o Bolívar ou seja enfrentando o The Strongest. Porém, isso não apaga o fato de ser um confronto dificílimo por conta da questão da altitude. Como eu disse, tem que sobreviver lá em cima e matar o confronto lá em Salvador. Porém, eu ainda mantenho a minha opinião de que o Bahia ele é sim favorito para este confronto e eu acho que vai acabar avançando para a fase 3. O terceiro confronto ele é composto pelo vencedor do confronto 3 da fase 1, né, o Monangas contra o Defensor Sporting do Uruguai, e o vencedor deste confronto que eu acabei de falar irá enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai, e aqui também não tem lá muito mistério, o Cerro Porteño decide em casa e ele também é favorito para este confronto. Para o quarto confronto, nós temos o vencedor do confronto 1 da fase 1 da Libertadores, ou seja, a equipe boliviana contra o Nacional da Venezuela, e o vencedor deste confronto irá enfrentar o Barcelona de Guayaquil, com o jogo de volta sendo decidido lá no Equador, lá em Guayaquil, e aqui também eu não tenho a menor dúvida, o Barcelona de Guayaquil, ele é favorito contra qualquer uma das equipes que venham a passar deste confronto. Claro, como eu disse, a mesma coisa para o Bahia, tem a questão da altitude caso o boliviano venha enfrentar o Barcelona, isso aí tem que ser um ponto de preocupação para a equipe equatoriana. Porém, com isso passado, superada a altitude, ser uma derrota por mais de 2 gols de diferença, o Barcelona ele continua favoritaço, tal qual o Bahia, na minha opinião, ele é favorito para este confronto, e eu também acho que o Barcelona ele vai acabar passando. E agora indo para o confronto 5, o segundo que envolve brasileiros, né? Universidade Central da Venezuela contra o Corinthians, com o jogo da volta sendo decidido em Itaquera, lá em São Paulo. Gente, como eu disse anteriormente, se o Bahia ele for o brasileiro que ele teve um confronto mais complicado para esta fase 2, o Corinthians é o que teve o confronto mais facilitado. Gente, a Universidade Central da Venezuela é um clube mediano da Venezuela. É a primeira participação na história do clube na Libertadores. É um clube que o valor de mercado total do elenco é de 5 milhões de dólares. O Memphis Depay vale mais que a Universidade Central inteiro. O Roberto, o Garro e por aí vai. O Corinthians, no papel, é muito favorito para este confronto. O Corinthians talvez seja o clube que pegou o confronto mais acessível nesta pré-Libertadores. Porém, eu como corintiano, eu tenho um local de fala. Gente, isso aí não é uma notícia nem um pouco boa para o torcedor do Corinthians. Com todo o histórico do Corinthians na pré-Libertadores, todos os pesadelos, pegar um clube, vamos a convir, fraco, ruim, é um tanto quanto preocupante. No papel, o Corinthians ele é muito favorito para passar, ainda mais porque decide em casa. E é papo de 90-10. O Corinthians é realmente muito favorito para eliminar a Universidade Central. Mas torcedor corintiano, vai com calma. A gente sabe muito bem do histórico do nosso clube. Quando o assunto é pré-Libertadores, já tiveram quedas muito traumáticas, Tolima, Guarani, contra equipes que eram inferiores sim ao Corinthians. E, um clube venezuelano que vai jogar sua primeira Libertadores é um roteiro perfeito pro vexame. Mas ainda assim, eu acho que o Corinthians ele avança neste confronto por tudo que eu já falei. Mas é claro, muita calma nessa hora, não vai cantando vitória antes, pezinho no chão sem soberba, porque a pré-Libertadores ela é muito, mas muito cruel. Para o confronto 6, nós teremos o representante da Colômbia, que pode ser aqui, por exemplo, o Tolima, novamente, assim como no Campeonato Boliviano, a gente ainda tem uma decisão lá na Colômbia e, bem, o vencedor deste confronto enfrentará o Melgar do Peru neste confronto. E, bem, gente, aqui eu analiso o confronto um tanto quanto mais equilibrado. O vencedor da Colômbia, cara, também ele consegue bater de frente com o Melgar, que é um clube, vamos colocar assim, mediano lá do Peru, né? A gente teve aquela eliminação recente do Internacional para o Melgar, mas aquilo foi um vexame, assim, gigantesco. Eu acho que o time colombiano, que ele avançar, né, que ele vencer esse confronto e se classificar para a pré-Libertadores, tem todas as condições de bater de frente com o Melgar. Aqui eu vejo o confronto mais ou menos sem favorito. Partindo para o confronto 7, Boston River do Uruguai contra Nublense do Chile. Meus amigos, que confrontozinho meia boca. Bem, até é difícil até de analisar, porque são duas equipes realmente muito, mas muito ruins, e qualquer equipe que enfrentasse uma das outras, né, ficaria satisfeita. Eu acho que tanto o Boston River quanto o Nublense ficaram satisfeitas de se enfrentarem. Putz, cara, bem complicado, mas eu vou dar uma vantagenzinha aqui para o Nublense, afinal era cabeça de chave mais ou menos, né, dessa fase 2. E eu acho que o Nublense ele tem uma vantagem para vencer este confronto, né? Mas é claro, o Boston River também tem todas as condições de bater de frente. É um clube uruguaio que também tem mais investimento que o futebol chileno, então, bem,
Quanto a esse confronto realmente, é isso, é um confronto mais nivelado por baixo. E para o último confronto, né, o confronto 8, nós temos o vencedor do confronto 2 da fase 1, né, ou seja, Nacional do Uruguai contra a Alianza Lima, e o vencedor deste confronto irá enfrentar o Boca Juniors da Argentina. E gente, a depender de quem passar do confronto de Nacional do Paraguai e de Alianza Lima do Peru, te falar, pode bater de frente com o Boca Juniors. Eu entendo, o Boca Juniors ele definir em casa com a La Bombonera a seu favor, a sua torcida, tudo ajudando, né, tudo colaborando, é um ponto muito positivo, é um grande ponto de ajuda para o Boca. Porém, o Boca atual, esse elenco michuruca, com um futebol pior ainda, eu não vou colocar como um favoritaço para esse confronto. Eu acho que tanto a Alianza Lima quanto o Nacional do Paraguai consegue dar um bom trabalho para esse Boca Juniors, embora eu ainda ache que seja um pequeno favorito, né? Eu daria uns 55-45 para o eventual confronto, independente de quem venha a jogar com o Boca. E no geral, é isso. Fechamos a fase 2. E agora vamos aqui para a fase 3, e que eu vou aqui basicamente pegar aqueles times que eu falei que são favoritos para passar, que eu creio que irão passar, e aí eu vou simular mais ou menos o chaveamento, e aí a gente consegue definir no final os 4 classificados. Bem, o primeiro confronto, né, da fase 3 seria o vencedor do confronto 1, ou seja, Santa Fé e Deportes Iquique, e aí que eu coloquei o Santa Fé passando, contra o vencedor do confronto 8, Alianza Lima ou Nacional do Paraguai contra Boca Juniors. Bem, eu coloquei aqui mais ou menos naqueles prognósticos que eu fiz, um Santa Fé contra o Boca, e aqui, cara, eu também acho que seria um jogo muito pau a pau, muito 50-50, mas eu colocaria o Boca Juniors chegando na fase de grupos da Libertadores. O segundo confronto da fase 3, nós teremos o vencedor do confronto 2, que eu coloquei aqui o Bahia, enfrentando o vencedor do confronto 7, que eu coloquei aqui sendo o Nublense. E aqui, meus amigos, eu não tenho a menor dúvida. O Bahia, ele venceria o Nublense com a maior tranquilidade do mundo. E realmente, na minha opinião, o maior obstáculo, a maior dor de cabeça realmente que o Bahia ele terá para chegar na fase de grupos da Libertadores, será o representante boliviano que ele irá enfrentar na fase 2 da pré-Libertadores. Na minha humilde opinião, o Bahia, ele é muito maior que qualquer time ali do confronto 7 da fase 2, então eu acho que ele ganha com certa tranquilidade e chegaria na fase de grupos, na minha humilde opinião. No terceiro confronto, né, da fase 3 da Libertadores, nós temos o vencedor do confronto 3, que eu acabei colocando como o Cerro Porteño, contra o vencedor do confronto 6, que acabou ficando meio que aberto, né? Eu vou supor que o Tolima ele vai chegar aqui na pré-Libertadores e enfrentaria, por exemplo, o Melgar. Eu colocaria aqui o Tolima passando. Então, no eventual confronto entre Cerro Porteño e Tolima, eu apostaria minhas fichas no Tolima passando, porque atualmente o futebol colombiano ele está em melhor estágio que o futebol paraguaio. E aí o Cerro Porteño ficaria pelo caminho. E para fechar, né, o quarto confronto da fase 3, né, ele seria entre o vencedor do confronto 4, né, que seria entre o representante boliviano que saiu derrotado, ou seja, The Strongest, e Bolívar, contra o El Nacional da Venezuela, e o vencedor deste confronto enfrentaria o Barcelona de Guayaquil do Equador, e aqui eu coloquei com certa tranquilidade o Barcelona de Guayaquil, ele vencendo esse confronto, e ele enfrentaria o vencedor do confronto 5, que sairia do confronto entre Universidade Central da Venezuela e Corinthians. E meus amigos, no confronto entre Barcelona de Guayaquil e Corinthians, em que o Corinthians ele definir em casa, né, vale lembrar os clubes que estão à direita que definem em casa, esse aqui seria definitivamente o melhor jogo desta fase 3 da Libertadores, Barcelona de Guayaquil contra o Corinthians. Eu creio que nesse sorteio da fase 3, o Corinthians foi quem acabou se ferrando. Porém, num geral aqui, né, com o Corinthians definindo em casa, eu creio que o Corinthians ele seria favorito e eu coloco o Corinthians também passando. E aí nós terminaríamos, né, com Boca Juniors, Bahia, Tolima e Corinthians chegando à fase de grupos da Libertadores. E assim, eu fecho aqui, né, a minha análise quanto ao sorteio da pré-Libertadores de 2025. Então, mas é isso, meus queridos. Realmente a gente vai ter uma fase de pré-Libertadores com inúmeros confrontos interessantes, com brasileiros pegando algumas pedreiras, outros pegando algumas facilidades e por aí vai. A gente vai ter inúmeros confrontos muito interessantes, né, muito brigados, com vários cenários possíveis para definir os 4 classificados para a fase de grupos da Libertadores de 2025. Eu garanto que a gente vai ter bastante entretenimento nessa fase de pré-Libertadores. Agora o que nos resta é realmente esperar até fevereiro de 2025, que é quando acontecerão os confrontos. Ver quem vai chegar em melhor fase, em pior fase, né? Eu, obviamente eu vou fazer vídeo na véspera. E é isso, é esperar o vencedor dos confrontos e ver quem vão ser os times que vão chegar na fase de grupos da Libertadores, como eu disse. E eu espero que os 2 brasileiros eles acabem chegando, porque quanto mais brasileiro na Libertadores, melhor. Mas é isso realmente. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.